Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Meditando essa manhã um pouco na palavra do Senhor, a gente descobre que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o Salomão faz uma reflexão muito interessante sobre o tempo. Ele diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de curar, tempo de matar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de falar, tempo de estar calado, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia ainda diz em Eclesiastes que o sábio discernirá o tempo e o modo. Pois existe um tempo e um modo para que se faça todas as coisas. Fazer a coisa certa no tempo errado, dá errado. Fazer a coisa errada no tempo certo, dá errado. Resultado é ruim. Então nós temos que ter um discernimento tal para fazermos a coisa certa, no tempo certo, da maneira certa. Para colhermos os resultados que nós queremos, que nós almejamos. E o tempo é a medida verdadeira. O que nós temos, o que nós ganhamos, o que nós perdemos, o que nós desperdiçamos é tempo. E isso é importante. Efésios diz o seguinte no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 3, que nós devemos andar não como insensatos ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo nesse texto nos ensina que nós devemos dar ao tempo um valor quase sagrado, muito importante. Nós devemos tratá-lo como uma moeda, uma peça de altíssimo valor, porque é o tempo que nós temos. Quando nós perdemos tempo. A nossa vida se resume a tempo. Vamos imaginar, quantos anos uma pessoa vive normalmente, um brasileiro? Para os homens, 75, 72, 73. Para as mulheres, 75, 76. E há uma perspectiva de que a gente chegue aos 85 em breve, por causa do aumento da qualidade de vida. Mas vamos pensar em 72 anos. A Bíblia nos diz o seguinte, que o homem vive 75 anos. Alguns são fortes, saudáveis, robustos, e passa dos 80. Mas a maior parte da vida é canseira e enfado. A maior parte da vida é canseira e enfado, é fadiga, é trabalho, é suor, é lágrimas. Então, 72 anos, vamos imaginar um tempo de vida saudável, útil, produtivo, feliz, você alcançou todos os seus objetivos, 72 anos. Vamos pensar um pouco mais. Vamos dividir 72 por 6. Quanto dá? 12. Exatamente isso, 12. E por que 6, pastor? Porque 6 é mais ou menos o tempo de duração de cada etapa da nossa vida. Em cada etapa de 6 anos há uma mudança, há uma transição. Por exemplo, de 0 a 6 é a primeira infância. Nós temos uma característica, um padrão de comportamento, um tipo de atitude e enxergamos o mundo de uma maneira. 6 a 12 é a segunda infância. É outro padrão de comportamento, outra característica. 12 aos 18 entramos na adolescência. É o período da puberdade, onde começa aos 12 anos. É a adolescência, é o período do amadurecimento. Outra característica. De 18 a 24, jovem. É jovem. De 24 a 30, adulto jovem. De 30 a 36, adulto, adulto. E por aí vai. Eu não vou me deter nessas etapas. Mas a cada 6 anos, a nossa vida muda de fase. Por exemplo, se nós pegarmos 12 palitos de fósforo, colocar em uma caixa, eles representam 12 etapas de 6 anos. Exatamente 72 anos, que é o tempo que a gente imagina viver, se desenvolver, conquistar, construir tudo que nós construímos. Só um exemplo. Pegue, por exemplo, 3 palitos e queime dessa caixa. De 12, vão sobrar 9. Mas 3 palitos simbolizam 3 etapas da nossa vida.
Isso quer dizer que uma pessoa que tem em torno de 18 anos de idade, ele já queimou 3 palitos de uma caixa de 12. Ele já viveu 3 etapas da vida dele. E o que se espera do padrão de comportamento, atitudes e escolhas de uma pessoa que já queimou 3 etapas da vida? Às vezes, alguns nunca pensaram nisso, nunca refletiram sobre isso e, e vivem a vida como se ela nunca fosse acabar. Né? É muito interessante. Alguns, com 3 etapas queimadas, eles já têm experiências trágicas, ruins, que eles vão levar quase que uma vida inteira para poder se livrar dos traumas e distúrbios causados nessa fase. Suponhamos que você retire mais 3 palitos da caixa e queime mais 3 palitos. De uma caixa de 12, você já queimou 6, ou seja, 50% da caixa, a metade da caixa. Então, uma pessoa que já queimou 6 palitos, ou seja, ela já viveu 36 anos da vida dela. Isso quer dizer que ela já viveu a metade da vida dela, 50% da vida dela. Ela, sem perceber, ela já queimou 50% da vida. E muitos não refletem sobre isso, e hoje nós encontramos homens, mulheres de 36 anos de idade que vivem como adolescentes, ainda não assumiram uma postura na vida, responsabilidade, e não se comportam bem. Ao passo também que, se você já queimou 6 etapas da vida, está na faixa dos 36 anos, provavelmente já é casado, provavelmente já tem filhos, provavelmente já definiu-se profissionalmente, a sua carreira está funcionando muito bem, você está caminhando, está indo em direção a desacelerar, em direção a cuidar de coisas essenciais, viver o melhor da sua família, não é? Então, as etapas passam. Uma pessoa, imagine que você tire mais 2 palitos da caixa e queime esses 2 palitos. Isso quer dizer que você já queimou, de uma caixa de 12, já queimou 8, falta 4. Você está na faixa dos 48 anos de idade. Com 48 anos de idade, você já está pensando tantas coisas. Sua família já está definida. Se você teve filhos numa idade coerente, numa idade correta, numa idade certa, seus filhos já estão aí na faixa dos 17, 18, até 20 anos de idade, dependendo da situação. E não é uma regra, mas no geral é assim. Você já queimou, falta 4 palitos dentro da sua caixa. De uma caixa de 12, falta 4. Eu vou parar por aqui. Então, muitas pessoas às vezes não param para refletir, mas o tempo passa muito rápido. E a Bíblia diz que o que é a nossa vida? Tiago 4,14. É um vapor que aparece e logo desvanece. A Bíblia diz que o tempo passa rápido, mas nós voamos. A nossa vida é como as flechas de um lançadeiro. Passa muito rápido. Ontem nós estávamos na adolescência. Ontem nós cantávamos em roda, brincávamos como jovens indestrutíveis, e hoje nós queimamos alguns palitos da nossa caixa e estamos vivendo a nossa vida. Não é problema queimar palitos, todos queimam palitos. Não é errado queimá-los. A maneira é como nós queimamos os nossos palitos. Se nós queimamos os nossos palitos de forma correta, de uma forma coerente, de uma forma boa, nós estamos indo bem. Mas o grande problema é quando nós queimamos de forma errada os nossos palitos, vamos desperdiçando a nossa vida. Às vezes nós queimamos um por um. Tem gente que queima a caixa toda, de uma única vez, e joga tudo fora. Então eu quero que você pense, não é errado. Não é ruim. Nós temos que queimar, mas queimar de forma coerente. Que quando nós terminarmos de encerrar a nossa caixa, a gente possa olhar para trás e falar, valeu a pena. Eu tive contentamento, foi muito joia. Às vezes você olha para você e olha para sua caixa e vê que falta 4 palitos, 3, 2, 1. E tem gente que já não tem mais palito na caixa, já está vivendo de gorjeta. Eu quero dizer, tem um texto nas Escrituras muito interessante. Eu não gravei esse vídeo para te deixar triste ou deprimido, mas a Bíblia fala o seguinte, restituir-vos-ei, Joel capítulo 2, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O que nós perdemos nessa vida quando nós perdemos é tempo, são os anos.
E Deus promete nos restituir os anos que foram consumidos. Não sei quantos palitos faltam para você. 3, 4, 2, 1. Ou a caixa vazia. O importante não é os que você queimou, mas os que você ainda tem para queimar. E a forma, como e onde eles serão queimados. A Bíblia diz que se você pega o resto de palitos que você tem, coloca nas mãos do Senhor, Ele é capaz de multiplicá-los. Ele é capaz de desenvolvê-los. Ele é capaz de construir uma história extraordinária. Ainda que seja poucos palitos, Deus sempre nos surpreendeu. Ele multiplicou pães e peixes, Ele multiplicou azeite, Ele faz prosperar tudo que Ele toca. Pegue os seus palitos, confie no Senhor, ponha nas mãos dEle. Salmo 37:4. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ótimo dia, Deus abençoe a todos.